E agora, minha gente, estão dizendo que a teoria da conspiração começa a se confirmar com arquivos liberados dos Estados Unidos e a pergunta que começa a assustar muita gente é essa: será que a Terra está sendo visitada realmente por ETs? Nos últimos anos, documentos envolvendo fenômenos aéreos não identificados começaram a ser liberados por autoridades americanas. Militares que aparecem falando sobre objetos, políticos que mencionam revelações históricas e agora cresce a narrativa mundial de que algo maior está sendo preparado. O mais impressionante não é apenas o assunto sobre extraterrestre, é o fato de que algumas pessoas já estão dizendo que futuras revelações podem até afetar diretamente a fé cristã. Será? Existem discursos afirmando que a humanidade talvez precise reinterpretar a sua visão espiritual diante de possíveis descobertas. E aí começa o caos. Estão dizendo que os nefilins eram alienígenas, os gigantes eram híbridos, anjos eram seres interdimensionais. Estão dizendo até que Ezequiel viu OVNI e que a Bíblia esconde contatos extraterrestres. E honestamente, minha gente, quando a gente vai vendo vídeos militares, documentos secretos, entrevistas, relatos e até por que não dizer líderes religiosos americanos sugerindo que governo sabe mais do que revelam, aparece de forma assustadoramente convincente, começando a afirmar que existem informações vindas de bastidores políticos sobre fenômenos extraterrestres e interdimensionais. E começam muitas teorias. E aí vão dizendo que o arrebatamento vai ser explicado com invasão alienígena, hologramas aparecerão nos céus, os governos estão preparando a humanidade para uma nova espiritualidade global, e tudo isso nada mais, nada menos é do que abrindo o caminho para o anticristo. Porque essa geração ela foi treinada para amar mais o mistério do que a palavra. As pessoas conhecem profundamente teorias sobre extraterrestre, mas superficialmente as escrituras. Passam horas assistindo vídeos sobre OVNIs, mas não conseguem permanecer alguns minutos lendo a Bíblia. E então começam a reinterpretar textos proféticos pela lente da ficção científica moderna. Mas quando voltamos seriamente para as escrituras, muita coisa começa a ser desfeita, a desmoronar. É possível existir algum tipo de vida biológica em outros lugares do universo? Claro que sim. O universo é gigantesco, a ciência investiga isso legitimamente. E admitir essa possibilidade não destrói a fé cristã, porque a Bíblia não afirma que Deus criou apenas a Terra como expressão da sua criação. Mas existe uma diferença gigantesca entre possibilidade científica e construir uma doutrina espiritual em cima disso. Que a Bíblia nunca foi escrita para alimentar curiosidade ufológica. Ela foi escrita para revelar quem é Deus, quem é o homem e o que ele se tornou por causa de seu pecado. E como Cristo veio reconciliar todas as coisas. E talvez o maior erro dessa geração seja pegar o silêncio da Bíblia e tentar transformá-lo em certezas absolutas. Principalmente Gênesis 6, os filhos de Deus, os gigantes, os nefilins. E aí surgem teorias modernas, que eram híbridos, alienígenas, anjos que produziam seres interdimensionais, civilizações avançadas, e aí vão manipulando a humanidade. Só que o texto não diz isso. E no contexto do hebraico, no Gênesis 6, está descrevendo a degradação moral da humanidade antes do dilúvio. Os nefilins que apontam para os homens violentos, guerreiros, temidos, eram figuras opressoras. E o problema do texto é a corrupção humana e não a invasão de extraterrestre. Mas essa geração prefere o mistério do que o arrebatamento, do que o arrependimento. Transformam Ezequiel em ufólogo, transformam querubins em engenharia espacial, transformam símbolos proféticos em tecnologia alienígena. Só que Ezequiel não estava descrevendo um disco voador, minha gente. Ele estava tentando traduzir palavras humanas na manifestação indescritível da glória divina. A linguagem profética é simbólica, é poética, é apocalíptica, e nem tudo é literal. E é preciso entender esse mistério. E aqui está o que é mais sério. Talvez exista realmente preparação cultural acontecendo. Uma humanidade sendo treinada para aceitar qualquer narrativa, desde que ela substitua a presença de Deus. Porque muitas dessas teorias relativizam a criação, enfraquecem as escrituras e tentam remover a singularidade do Evangelho de Cristo. E isso sim deveria preocupar a igreja. Nunca Jesus mandou procurar alienígenas, mandou vigiar. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Talvez o maior sinal dos últimos dias não seja a invasão extraterrestre, mas uma geração tão fascinada pelo desconhecido que perdeu completamente o discernimento espiritual. Porque enquanto o mundo olha para o céu procurando naves espaciais, a igreja tem que olhar para o céu aguardando a gloriosa volta de Cristo. No fim, o centro da escatologia não é um extraterrestre, mas é o Cordeiro de Deus que virá sobre todas as nações. Pense nisso, não se deixe ser levado por ventos estranhos de doutrina. Deus te abençoe.